Vamos lutar só por diversão, disse o mestre de karatê, com um sorriso cruel nos lábios, olhando para o jovem negro de 19 anos que segurava o esfregão com as mãos trêmulas. A academia inteira parou para assistir. Ninguém imaginava que aquele momento mudaria tudo para sempre. O que aconteceu nos próximos minutos fez o mestre mais arrogante da cidade cair de joelhos em choque. E você vai descobrir como um simples faxineiro conseguiu fazer algo que ninguém jamais pensou ser possível. Esta é uma história que vai mexer com suas emoções e mostrar que, às vezes, quem menos esperamos pode nos ensinar as maiores lições da vida. Era mais uma tarde quente de verão em Detroit, quando Tyrone Johnson empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores reluzentes da Elite Dojo Academy. Aos 19 anos, ele conhecia cada centímetro daquele lugar como a palma da sua mão. Havia começado a trabalhar ali há 8 meses, logo depois que sua mãe perdeu o emprego na fábrica e as contas começaram a se acumular em casa. A Elite Dojo Academy não era uma academia qualquer. Localizada no coração do bairro mais nobre da cidade, ela atendia principalmente jovens de famílias ricas que podiam pagar mensalidades de mais de $300. As paredes eram cobertas com troféus dourados, faixas de campeonatos e fotos de alunos que tinham conquistado títulos estaduais e nacionais. Tudo ali respirava sucesso e tradição. Mas para Tyrone, aquele lugar representava muito mais do que apenas um emprego. Todos os dias, às 4 da tarde, ele encontrava uma desculpa para limpar o corredor que dava para a sala principal de treino. Era ali que o mestre Conor Whitman dava suas aulas de karatê, e Tyrone não conseguia resistir a ficar observando através da porta de vidro. Conor Whitman era considerado uma lenda na comunidade do karatê local. Aos 35 anos, ele tinha uma postura imponente, músculos definidos e uma faixa preta que parecia ter sido feita especialmente para ele. Seus movimentos eram precisos, sua voz ecoava pela sala com autoridade e todos os alunos o respeitavam, ou pelo menos fingiam respeitar. Naquele dia específico, Conor estava ensinando uma sequência de katas para seus alunos mais avançados. Tyrone parou o que estava fazendo e se posicionou discretamente ao lado da porta, fingindo organizar os produtos de limpeza enquanto observava cada movimento. Seus olhos brilhavam com uma paixão que ele tentava esconder, mas que era impossível de conter completamente. Atenção, classe! A voz de Conor ecoou pela sala. O karatê não é apenas sobre força física, é sobre disciplina, respeito e tradição. Vocês são privilegiados por estarem aqui aprendendo com alguém que dedicou sua vida inteira a esta arte milenar. Tyrone conhecia aquelas palavras de cor. Ele as ouvia todos os dias, e cada vez que Conor falava sobre privilégio e tradição, uma pontada doía em seu peito, não porque ele invejasse os alunos ricos, mas porque sabia que ali dentro estava algo que ele amava mais do que qualquer coisa no mundo, mas que parecia estar sempre fora do seu alcance. Enquanto observava, Tyrone começou a imitar mentalmente os movimentos que Conor demonstrava. Sua mão direita se movia sutilmente ao lado do corpo, seguindo o ritmo dos golpes que via através do vidro. Era como se seu corpo tivesse vida própria, respondendo automaticamente aos ensinamentos que seus ouvidos captavam. Foi então que Conor o notou. O mestre parou no meio de uma explicação e olhou diretamente para a porta de vidro onde Tyrone estava. Seus olhos se estreitaram e um sorriso sarcástico apareceu em seu rosto. Ele fez um gesto para que os alunos continuassem, praticando, e caminhou lentamente em direção à porta. Ei, você aí! Conor abriu a porta bruscamente. O que você pensa que está fazendo? Tyrone sentiu o sangue subir para o rosto. Ele segurou com mais força o cabo do esfregão e baixou os olhos. Desculpe, Sr. Whitman. Estava apenas limpando o corredor. Limpando. Conor deu uma risada alta que fez alguns alunos olharem na direção deles.
Pelo que eu vi, você estava tentando imitar meus movimentos. Acha que karatê é brincadeira de criança? Não, senhor, eu só... Tyrone tentou explicar, mas Connor o interrompeu com um gesto da mão. Olha aqui, garoto. Você está aqui para limpar o chão, não para ficar fantasiando sobre coisas que estão além da sua realidade. Meus alunos pagam caro para ter aulas comigo, e eu não vou tolerar distrações. As palavras de Connor cortaram Tyrone como lâminas. Ele sabia que o mestre sempre o tratava com desprezo, mas nunca de forma tão direta e humilhante. Alguns alunos tinham parado de praticar e estavam ouvindo a conversa, o que tornava tudo ainda mais constrangedor. Entendeu? Connor cruzou os braços, esperando uma resposta. Sim, senhor. Entendi. Tyrone murmurou, ainda evitando o olhar. Nos olhos do mestre. Ótimo. Agora some daqui e vá fazer seu trabalho em outra parte da academia. E da próxima vez que eu te pegar perdendo tempo, você pode procurar outro emprego. Connor fechou a porta com força e voltou para seus alunos, que riram baixinho enquanto Tyrone se afastava empurrando seu carrinho. O som das risadas ecoou pelo corredor, misturando-se com o barulho das rodas do carrinho no piso de mármore. Enquanto caminhava, Tyrone sentiu uma mistura de humilhação e determinação crescendo em seu peito. Aquela não era a primeira vez que Connor o humilhava, e provavelmente não seria a última. Mas havia algo que o mestre não sabia sobre ele, algo que fazia toda a diferença. Tyrone Johnson não era apenas um faxineiro que sonhava com karatê. Ele era o filho de Marcus Johnson, um dos melhores karatecas que Detroit já tinha visto. E mesmo depois de anos da morte de seu pai, as lições e o amor pela arte marcial continuavam vivos em cada fibra do seu ser. Connor Whitman não fazia ideia do que estava por vir. O ônibus número 47 balançava pelas ruas esburacadas de Detroit, enquanto Tyrone olhava pela janela embaçada, ainda sentindo o gosto amargo da humilhação na boca. O trajeto de volta para casa sempre demorava 1 hora, tempo suficiente para que a raiva desse lugar à melancolia que o acompanhava todos os dias. Quando finalmente desceu na parada da rua 8 Mile, Tyrone caminhou pelas calçadas rachadas do seu bairro. Era um contraste gritante com a Elite Dojo Academy. Aqui não havia carros importados ou jardins bem cuidados. As casas eram pequenas, algumas com tinta descascando, outras com janelas cobertas por madeira compensada. Mas era seu lar, e ele não tinha vergonha disso. A casa onde morava com sua mãe era uma construção simples de 2 andares, com um pequeno quintal nos fundos. Ao abrir a porta da frente, Tyrone foi recebido pelo cheiro familiar de temperos que sua mãe sempre usava no jantar. Tyrone, é você, filho? A voz cansada, mas carinhosa de Dorothy Johnson ecoou da cozinha. Sim, mãe, cheguei, ele respondeu, deixando a mochila no sofá gasto da sala. Dorothy apareceu na entrada da cozinha, secando as mãos em um pano de prato. Aos 45 anos, ela carregava o peso de quem havia trabalhado duro a vida inteira para sustentar a família. Seus cabelos começavam a mostrar fios grisalhos, e suas mãos calejadas contavam a história de anos trabalhando em fábricas e fazendo faxinas. Como foi o trabalho hoje? Ela perguntou, mas já conhecia a resposta pelo jeito como o filho havia entrado em casa. Foi normal. Tyrone mentiu, não querendo preocupar sua mãe com mais problemas. Dorothy não era boba. Ela conhecia seu filho melhor do que ninguém e sabia quando algo o estava incomodando. Aquele homem foi desrespeitoso com você de novo, não foi? Tyrone suspirou e se sentou no sofá. Mãe, não é nada demais. É só, ele não gosta que eu fique por perto quando as aulas estão acontecendo. Esse trabalho não é para sempre, filho. Você é inteligente, tem talento. Logo vamos sair dessa situação. Dorothy se aproximou e tocou o ombro do filho com ternura. Eu sei, mãe. Só que às vezes é difícil. Principalmente quando eu vejo aqueles garotos da minha idade tendo tudo o que eu sempre quis.
E eu ali apenas limpando o chão onde eles treinam. Dorothy sentou-se ao lado do filho. Tyrone, você sabe o que seu pai sempre dizia sobre isso? Os olhos de Tyrone se iluminaram um pouco. Sempre que sua mãe mencionava Marcus Johnson, uma mistura de saudade e orgulho tomava conta do seu coração. Ele dizia que o verdadeiro karatê não estava na academia mais cara ou no uniforme mais bonito. Estava aqui. Dorothy tocou o peito do filho. No coração, na disciplina, no respeito que você carrega por dentro. Marcus Johnson havia morrido em um acidente de trabalho quando Tyrone tinha apenas 14 anos. Ele trabalhava como soldador em uma fábrica e sempre chegava em casa cansado. Mas nunca cansado demais para ensinar karatê ao filho no pequeno espaço que haviam improvisado no porão. Lembra quando você era pequeno e reclamava que não tínhamos dinheiro para uma academia de verdade? Dorothy continuou. Seu pai pegou aqueles tatames velhos que conseguiu no ferro velho, pendurou aquele saco de pancadas que ele mesmo costurou e transformou nosso porão na academia mais especial que já existiu. Tyrone sorriu pela primeira vez no dia. Ele sempre dizia que eu era seu melhor aluno. E você era, filho. Você é. O que aquele homem na academia não entende é que seu pai te ensinou muito mais do que técnicas de luta. Ele te ensinou sobre caráter, sobre humildade, sobre nunca desistir dos seus sonhos. Depois do jantar, Tyrone desceu para o porão como fazia todas as noites. O espaço não havia mudado muito desde a morte de seu pai. Os tatames estavam mais gastos, o saco de pancadas tinha alguns remendos, mas tudo ainda funcionava perfeitamente. Na parede, uma foto emoldurada mostrava Marcus Johnson, em um torneio de karatê dos anos 90, segurando um troféu e sorrindo orgulhoso. Ao lado da foto, sua faixa preta estava cuidadosamente pendurada, como um símbolo sagrado. Tyrone se curvou respeitosamente diante da foto, como seu pai havia lhe ensinado a fazer antes de cada treino. Era um ritual que mantinha a memória viva e o conectava com todos os ensinamentos que havia recebido. Oi, pai. Hoje foi um dia difícil, mas eu prometo que não vou desistir. Ele sussurrou para a foto. Então, Tyrone tirou o uniforme de trabalho e vestiu um kimono simples que sua mãe havia costurado para ele. Não era tão bonito quanto os que via na Elite Dojo Academy, mas havia sido feito com amor, e isso fazia toda a diferença. Durante a próxima hora, o porão se transformou em um templo de concentração e disciplina. Tyrone praticou os katas que seu pai havia lhe ensinado, cada movimento executado com precisão milimétrica. Seus punhos cortavam o ar com velocidade, seus chutes eram certeiros, e sua respiração permanecia controlada mesmo durante as sequências mais complexas. Ele não precisava de espelhos ou de uma sala luxuosa. Ali, sozinho com suas memórias e sua paixão, Tyrone era livre para ser quem realmente era, um karateca nato, filho de um mestre, herdeiro de uma tradição que ia muito além de dinheiro ou status social. Quando terminou o treino, Tyrone estava suado, mas satisfeito. Ele se curvou novamente diante da foto do pai e murmurou: Obrigado pelos ensinamentos, pai. Um dia vou fazer você se orgulhar de mim. Subindo as escadas, Tyrone não sabia que esse dia estava mais próximo do que imaginava. Na manhã seguinte, Tyrone chegou à Elite Dojo Academy, determinado a manter distância da sala de treino principal. Tinha passado a noite pensando nas palavras de Connor e decidiu que não valia a pena arriscar seu emprego por causa de alguns minutos observando as aulas. Sua mãe dependia do dinheiro que ele trazia para casa, e isso era mais importante do que sua paixão pelo karatê. Mas o destino tinha outros planos. Era uma sexta-feira, dia em que Connor sempre organizava treinos especiais com seus alunos mais avançados. A academia ficava mais movimentada e Tyrone precisava trabalhar dobrado para manter tudo impecável.
Por volta das 3 da tarde, ele estava limpando os vestiários quando ouviu uma comoção vinda da recepção. Cara, você viu como o mestre derrubou aquele cara ontem? Foi épico, dizia um dos alunos mais novos. Connor é demais, bicho. Ninguém consegue chegar nem perto dele, respondeu o outro. Tyrone tentou ignorar a conversa, mas não conseguiu. Evitar escutar quando o assunto mudou. Ei, vocês viram que tem um pessoal falando mal do Connor nas redes sociais? Disse uma voz que Tyrone reconheceu como sendo de Jake, um dos alunos mais arrogantes da academia. Falando mal? Como? Perguntou outro. Dizendo que ele só é valentão porque treina com playboys que nunca lutaram de verdade na vida, que se pegasse alguém de rua, de algum lugar mais pesado, ele não seria nada. Tyrone parou de limpar e prestou mais atenção na conversa. Isso é ridículo, cara. O mestre Connor já competiu em torneios nacionais, defendeu um dos garotos. Eu sei, mas você sabe como é essa galera do gueto, sempre arrumando desculpa para diminuir quem venceu na vida. Jake riu com desprezo. A palavra gueto atingiu Tyrone como um soco no estômago. Ele sabia exatamente sobre que tipo de comentários eles estavam falando. Não era a primeira vez que ouvia esse tipo de preconceito disfarçado de opinião. Naquele momento, Connor apareceu na recepção, claramente irritado. Sobre o que vocês estão falando? Jake contou sobre os comentários nas redes sociais e o rosto de Connor ficou vermelho de raiva. Esses perdedores não sabem de nada sobre karatê de verdade. Ficam falando besteira porque sabem que nunca conseguiriam chegar nem perto do meu nível. Connor bufou. É verdade, mestre. Aposto que se qualquer um deles tentasse lutar contra o senhor, levaria uma surra em menos de 1 minuto. Disse Jake, tentando agradar. 1 minuto? Jake, você está sendo muito generoso. Eu acabaria com qualquer um desses fanfarrões em 30 segundos. Connor riu, mas havia uma tensão em sua voz que Tyrone captou imediatamente. Foi então que Connor notou Tyrone parado com o esfregão na mão, claramente tendo escutado a conversa inteira. E aí, faxineiro, também acha que eu só sei lutar com playboys? Connor perguntou com sarcasmo, fazendo aspas no ar. Tyrone sentiu todos os olhares se voltarem para ele. Eu estava apenas trabalhando, Sr. Whitman. Não. Você estava escutando nossa conversa. Então me diga, o que você acha? Você acredita nesses comentários idiotas? A situação estava ficando perigosa, e Tyrone sabia disso. Qualquer resposta que desse poderia ser usada contra ele. Eu não entendo de karatê, senhor. Sou apenas o faxineiro. Apenas o faxineiro. Connor repetiu lentamente, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Mas ontem eu te vi tentando imitar meus movimentos. Para alguém que não entende de karatê, você parecia bem interessado. Os alunos riram e Tyrone sentiu o rosto esquentar de vergonha. Sabe de uma coisa? Connor continuou, sua voz ficando mais alta para que todos na recepção pudessem ouvir. Que tal provarmos para esses comentaristas de internet como funciona o mundo real? Que tal você e eu darmos uma demonstraçãozinha? Senhor? Tyrone não conseguiu esconder a surpresa na voz. Isso mesmo, vamos lutar só por diversão. Assim você pode ver na prática a diferença entre karatê de verdade e, bem, seja lá o que você acha que sabe sobre isso. A recepção ficou em silêncio total. Ninguém esperava por essa proposta maluca. Tyrone sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. Eu não posso, Sr. Whitman. Eu trabalho aqui. Seria inadequado. Tyrone tentou recusar educadamente. Inadequado? Connor deu uma gargalhada alta. O que é inadequado é um funcionário ficar perdendo tempo observando. Aulas em vez de trabalhar. Mas agora você tem a chance de aprender de verdade. Jake pegou o celular e começou a gravar. Cara, isso vai ser épico. Posso postar nas redes sociais? Claro que pode. Connor respondeu claramente, empolgado com a ideia de humilhar Tyrone publicamente. Vamos mostrar para todo mundo como se resolve essas questões na vida real.
Tyrone olhou ao redor e viu que mais alunos estavam se aproximando, atraídos pelo tumulto. Alguns também tiraram os celulares para gravar. Ele estava sendo encurralado e não havia saída. Mestre Connor, eu realmente não acho que seja uma boa ideia. Tyrone tentou uma última vez. Você está com medo? Connor provocou. Pensei que depois de tanto tempo observando minhas aulas, você tivesse aprendido alguma coisa. Ou será que você é só mais um desses faladores que não tem coragem quando a coisa fica séria? A provocação foi certeira. Tyrone sentiu algo se mexer no fundo do seu peito. Uma mistura de raiva e orgulho ferido. Ele pensou no seu pai, nas humilhações que vinha sofrendo há meses, nos comentários preconceituosos que acabara de ouvir. Então, Connor insistiu. Vai aceitar ou vai sair correndo? Tyrone olhou para os celulares, apontados para ele, para os rostos expectantes dos alunos, para o sorriso arrogante de Connor. Sabia que se recusasse, seria visto como covarde para sempre. Mas se aceitasse... Está bem. As palavras saíram da sua boca antes que ele pudesse pensar melhor. Eu aceito. O grito de empolgação dos alunos ecoou pela academia. Connor bateu palmas, claramente satisfeito. Perfeito. Jake, certifique-se de gravar tudo. Isso vai viralizar nas redes sociais. Enquanto caminhavam em direção à sala de treino, Tyrone sentiu as pernas tremendo. Ele havia acabado de aceitar lutar contra um faixa preta experiente, na frente de dezenas de pessoas, sendo gravado para as redes sociais. Não havia mais volta. Connor estava radiante, confiante de que nos próximos minutos daria uma lição que Tyrone jamais esqueceria. Mas ele não fazia ideia de que estava prestes a descobrir algo sobre o jovem faxineiro que mudaria tudo. A luta estava marcada, e o destino de ambos seria decidido ali, naquela tarde de sexta-feira, diante de câmeras que registrariam cada segundo do que estava por vir. A sala principal da Elite Dojo Academy nunca havia presenciado uma cena como aquela. Mais de 20 alunos se aglomeraram ao redor do tatame, criando um círculo irregular que lembrava uma arena de gladiadores. O ar estava carregado de expectativa, e o som de celulares gravando criava uma trilha sonora moderna para o que estava prestes a acontecer. Connor Whitman caminhava pelo tatame com a confiança de quem nunca havia conhecido a derrota naquele ambiente. Ele havia tirado a camisa, revelando músculos bem definidos e várias cicatrizes de competições passadas. Suas mãos se moviam em aquecimentos precisos e ele cumprimentava alguns alunos com acenos casuais, como se estivesse prestes a participar de mais um treino rotineiro. Galera, vocês estão presenciando história! Jake narrava para seu celular enquanto gravava. O mestre Connor vai mostrar para esse pessoal do gueto como é que se faz karatê de verdade. Do outro lado do tatame, Tyrone permanecia em pé, ainda vestindo seu uniforme de trabalho. Ele havia pedido para trocar de roupa, mas Connor insistiu que a luta acontecesse imediatamente, antes que você perca a coragem, como ele disse com um sorriso debochado. Tyrone respirava fundo, tentando controlar os nervos. Seus olhos percorreram o ambiente, as paredes cobertas de troféus, os alunos ansiosos, as câmeras apontadas para ele. Tudo parecia irreal, como se ele estivesse vivendo um pesadelo do qual não conseguia acordar. Pessoal, façam silêncio. Connor levantou a mão, comandando a atenção. Quero que todos prestem atenção no que vão ver agora. Esta vai ser uma demonstração prática de por que o karatê tradicional, ensinado por mestres qualificados, sempre supera qualquer coisa que se aprende na rua. Mais risadas ecoaram pela sala. Tyrone sentiu o estômago se revirar, mas forçou-se a manter a postura ereta. Antes de começarmos, quero deixar claro que esta não é uma luta de verdade. Connor continuou sua explanação teatral. É apenas uma demonstração educativa. Não vou machucar nosso funcionário aqui. Apenas vou mostrar algumas técnicas básicas de controle e desequilíbrio.
A palavra funcionário foi pronunciada com tanto desprezo que vários alunos riram novamente. Tyrone cerrou os punhos, sentindo uma raiva familiar crescer em seu peito. Está pronto, faxineiro? Connor perguntou, assumindo uma posição de luta clássica. Tyrone não respondeu verbalmente. Em vez disso, curvou-se ligeiramente, uma reverência respeitosa que seu pai havia lhe ensinado a fazer antes de qualquer confronto. O gesto foi tão natural, e preciso que alguns dos alunos mais experientes notaram, franzindo as sobrancelhas em surpresa. Connor, no entanto, interpretou a reverência como submissão. Que fofo! Pelo menos você tem educação, ele zombou. Agora venha, vamos acabar logo com isso. A luta começou com Connor avançando confiante, planejando um golpe de controle simples que forçaria Tyrone ao chão sem causar ferimentos graves. Era uma técnica que ele havia usado dezenas de vezes em demonstrações, sempre com sucesso garantido. Mas algo inesperado aconteceu. Quando Connor estendeu a mão para agarrar o ombro de Tyrone, o jovem se moveu. Não foi um movimento desesperado ou desajeitado como Connor esperava. Foi fluido, preciso, quase como uma dança. Em uma fração de segundo, Tyrone havia saído da linha de ataque e se posicionado ao lado de Connor, que agarrou apenas o ar. O que? Connor murmurou, genuinamente surpreso. Os alunos ao redor também ficaram confusos. Jake parou de narrar por um momento, tentando processar o que havia visto. Connor se recompôs rapidamente e tentou novamente, desta vez com mais velocidade e determinação. Ele lançou uma sequência de 3 golpes que deveria ter encurralado Tyrone contra a parede do fundo. Mais uma vez, Tyrone se moveu como água, desviando de cada ataque com movimentos mínimos, mas extremamente eficazes. Seus pés deslizavam pelo tatame sem fazer ruído, e seus olhos permaneciam fixos nos de Connor, como seu pai havia lhe ensinado. Cara, ele está conseguindo desviar, sussurrou um dos alunos para outro. Connor parou por um momento, respirando um pouco mais pesado do que havia planejado. Sua confiança começou a dar lugar a uma preocupação crescente. Aquele não era o comportamento de alguém que nunca havia lutado antes. Você já treinou antes, Connor disse, mais como uma acusação do que uma pergunta. Tyrone não respondeu. Ele permanecia em sua posição de guarda, respiração controlada, olhos alertas. Havia algo diferente em sua postura agora, como se uma chave tivesse sido girada e liberado algo que estava dormindo. Responda, Connor exigiu, sua voz traindo irritação. Onde você aprendeu a se mover assim? Você disse que era só uma demonstração. Tyrone falou pela primeira vez desde que a luta começou. Sua voz estava calma, sem rastro do nervosismo anterior. Então demonstre. A resposta pegou Connor de surpresa. Havia uma autoridade silenciosa na voz de Tyrone que não combinava com a imagem do faxineiro submisso que ele conhecia há meses. Frustrado, Connor decidiu aumentar a intensidade. Ele lançou uma combinação mais agressiva, incluindo um chute circular que visava as costelas de Tyrone. Era um golpe que, se conectasse, certamente causaria dor significativa. Tyrone viu o chute vindo e, em um movimento que deixou toda a sala em silêncio, não apenas desviou como também capturou a perna de Connor em uma pegada firme. Por um breve momento, Connor ficou desequilibrado, apoiado em apenas uma perna, com a outra sob controle total de Tyrone. Naquele instante, Tyrone poderia ter derrubado Connor facilmente. Poderia ter aplicado uma torção que o enviaria ao chão de forma humilhante. Em vez disso, ele soltou a perna gentilmente e deu um passo para trás. Obrigado pela demonstração, mestre Connor. Tyrone disse com uma reverência, como se a luta tivesse terminado. Connor ficou parado no meio do tatame, olhando para Tyrone com uma expressão que misturava choque, confusão e algo que ele não havia sentido há muito tempo. Medo. A sala estava em silêncio absoluto. Os celulares continuavam gravando, mas ninguém sabia mais o que dizer.
Jake estava com a boca aberta, tendo esquecido completamente de narrar para suas redes sociais. "Quem é você?" Connor perguntou, sua voz quase um sussurro. Tyrone olhou ao redor da sala, vendo os rostos perplexos dos alunos, as câmeras ainda gravando, os troféus nas paredes que de repente pareciam muito menos impressionantes. "Eu sou Tyrone Johnson", ele disse simplesmente. "Filho de Marcus Johnson." O nome ecoou pela sala como um trovão. Alguns dos alunos mais velhos se entreolharam com reconhecimento. Marcus Johnson era uma lenda no mundo do karatê local. Um homem que havia dominado competições nos anos 90, antes de desaparecer misteriosamente do cenário. Connor sentiu o sangue drenar do seu rosto. Ele havia passado meses humilhando o filho de uma das maiores lendas do karatê de Detroit. A luta estava longe de terminar, mas algo fundamental havia mudado naquela sala. Tyrone não era mais o faxineiro invisível. Ele era o filho de Marcus Johnson, e estava na hora de honrar o legado de seu pai. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Connor Whitman permanecia parado no centro do tatame, tentando processar as palavras que acabara de ouvir. Marcus Johnson. Esse nome ressurgia do passado como um fantasma que ele pensava ter enterrado para sempre. "Isso é impossível", Connor murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. "Marcus Johnson morreu há anos, meu pai. Morreu há 5 anos. Tyrone confirmou, sua voz carregando uma dor controlada. "Mas seus ensinamentos estão vivos em mim." Os alunos mais velhos da academia começaram a sussurrar entre si. Marcus Johnson era uma figura lendária no karatê de Detroit. Nos anos 90, ele havia dominado todos os torneios regionais e chegado às finais nacionais 3 vezes consecutivas. Sua técnica era considerada perfeita, e sua filosofia sobre karatê tinha influenciado uma geração inteira de lutadores. Connor conhecia muito bem essa história. Na verdade, ele havia começado sua carreira tentando imitar o estilo de Marcus, mas nunca conseguiu alcançar nem a metade da elegância e eficácia do mestre. Com o tempo, Connor havia desenvolvido um complexo em relação ao legado de Marcus, sempre se incomodando quando alguém o comparava desfavoravelmente ao antigo campeão. "Você está mentindo", Connor disse, mas havia incerteza em sua voz. "Se você fosse realmente filho do Marcus Johnson, não estaria trabalhando como faxineiro aqui. A vida nem..." "Sempre é justa, mestre Connor", Tyrone respondeu, assumindo novamente a posição de guarda que seu pai havia lhe ensinado. "Mas isso não muda quem somos por dentro." Connor olhou mais atentamente para a postura de Tyrone e, desta vez, reconheceu os sinais. A forma como ele distribuía o peso entre os pés, a angulação dos braços, a inclinação sutil do tronco. Era idêntica à postura que Marcus Johnson usava em suas famosas gravações de competição. "Prove", Connor disse, sua voz ganhando um tom desesperado. "Se você é realmente filho dele, prove que aprendeu alguma coisa." Tyrone assentiu lentamente. "Como quiser." O que aconteceu a seguir mudou completamente a atmosfera da sala. Tyrone começou a se mover de uma forma que ninguém ali havia visto antes. Cada passo era calculado, cada gesto tinha propósito. Ele executou uma sequência de movimentos que os alunos mais experientes reconheceram como sendo de um kata avançado, mas havia algo diferente na forma como ele o fazia. Não era apenas técnica perfeita, era arte. Seus braços cortavam o ar com uma fluidez hipnotizante, como se estivessem dançando com inimigos invisíveis. Seus chutes eram precisos como lâminas, parando a milímetros de alvos imaginários. E seus olhos brilhavam com uma intensidade que fazia todos na sala se sentirem como se estivessem presenciando algo sagrado. Connor observava, hipnotizado e aterrorizado ao mesmo tempo.
Ele reconhecia cada movimento, cada transição. Era exatamente o mesmo kata que Marcus Johnson havia executado na final do Campeonato Nacional de 1995. O mesmo que Conor havia tentado copiar milhares de vezes, sem nunca conseguir capturar a essência. Quando Tyrone terminou, ele se curvou respeitosamente diante da foto de seu pai, que existia apenas em sua mente. Um ritual que havia feito milhares de vezes no porão de casa. A sala permaneceu em silêncio por longos segundos. "Meu Deus", sussurrou um dos alunos mais velhos. "É igual ao pai dele." Conor sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Humildade genuína. Toda sua arrogância, toda sua superioridade construída ao longo dos anos, desmoronou diante da demonstração que acabara de presenciar. "Tyrone", Conor começou, mas foi interrompido. "Agora é sua vez, mestre Conor", Tyrone disse, voltando à posição de luta. "Mostre-me o que você aprendeu todos esses anos." Havia um desafio na voz de Tyrone, mas não era malicioso. Era o tipo de desafio que seu pai sempre lhe fazia durante os treinos. Uma oportunidade de crescer, de se superar, de descobrir os próprios limites. Conor respirou fundo e assumiu sua posição de combate. Desta vez, ele não subestimou seu oponente. Desta vez, ele lutaria com todo o seu conhecimento e habilidade. O que se seguiu foi a luta mais intensa que a Elite Dojo Academy já havia presenciado. Conor atacou com toda a sua experiência e técnica, lançando combinações complexas que havia aperfeiçoado ao longo de décadas de treino. Mas para cada ataque, Tyrone tinha uma resposta. Para cada combinação, ele encontrava uma contramedida. Era como assistir a uma conversa entre dois mestres, onde cada movimento era uma pergunta e cada defesa uma resposta eloquente. Conor tentou um golpe de punho direto que havia derrubado adversários em competições. Tyrone desviou e respondeu com uma sequência de 3 ataques que forçaram Conor a recuar. Conor tentou uma pegada que deveria ter imobilizado Tyrone. O jovem se livrou da pegada com uma técnica tão fluida que pareceu mágica, contra-atacando com um chute que parou a centímetros do rosto de Conor. A cada troca, ficava mais claro para todos na sala que eles não estavam assistindo a um mestre humilhando um iniciante. Estavam presenciando 2 lutadores de alto nível testando suas habilidades. E Tyrone não estava apenas se defendendo, ele estava vencendo. Conor começou a suar intensamente, sua respiração ficou mais pesada e seus movimentos perderam parte da precisão. Tyrone, por outro lado, permanecia calmo, controlado, como se estivesse apenas aquecendo. Em um momento crucial da luta, Conor tentou um movimento desesperado, um chute giratório de alta velocidade que visava a cabeça de Tyrone. Era um golpe arriscado que o deixaria vulnerável se errasse. Tyrone viu o chute vindo como se estivesse assistindo em câmera lenta. Ele abaixou-se, deixou a perna de Conor passar por cima de sua cabeça e aplicou uma técnica que seu pai havia lhe ensinado aos 16 anos. Em um movimento fluido e devastador, Tyrone agarrou o tornozelo de Conor, aplicou uma pressão precisa em um ponto específico, e o mestre da Elite Dojo Academy caiu pesadamente no tatame. Conor tentou se levantar, mas descobriu que sua perna direita estava temporariamente paralisada. Não havia dor, apenas uma incapacidade total de se mover. "O que você fez?" Conor perguntou, genuinamente assustado. "Uma técnica que meu pai me ensinou." Tyrone respondeu, ajoelhando-se ao lado de Conor. "Vai passar em alguns minutos. É apenas pressão em um ponto nervoso." Tyrone massageou gentilmente a perna de Conor, e a sensação começou a retornar gradualmente. "Por que você me ajudou?" Conor perguntou confuso. "Eu te humilhei por meses." Tyrone olhou para Conor com uma expressão séria, mas não rancorosa. "Porque meu pai me ensinou que o verdadeiro karatê não é sobre vencer ou perder.
É sobre respeito, disciplina e ajudar os outros a se tornarem melhores pessoas. Connor fechou os olhos, finalmente compreendendo a magnitude do que havia acontecido. Ele não havia apenas perdido uma luta. Ele havia aprendido uma lição que mudaria sua vida para sempre. A Academia Elite Dojo nunca havia experimentado um silêncio como aquele. Mais de 20 pessoas presentes, celulares ainda gravando, e ninguém ousava emitir sequer um sussurro. Conor Whitman permanecia, sentado no tatame, massageando a perna que Tyrone havia gentilmente ajudado a curar, enquanto processava uma derrota que era muito mais do que física. Tyrone estava de pé ao lado dele, respiração ainda controlada, como se tivesse acabado de completar um treino leve. Não havia triunfo em seus olhos, nem arrogância em sua postura. Havia apenas a serenidade de alguém que havia cumprido um dever, honrado uma memória e permanecido fiel aos valores que lhe foram ensinados. Jake, que havia começado a gravação com tanto entusiasmo, agora segurava o celular com mãos trêmulas, sem saber se deveria continuar filmando ou parar tudo. A narrativa que ele havia planejado para as redes sociais, mestre ensina lição para faxineiro arrogante, havia se transformado em algo completamente diferente e muito mais profundo. Connor tentou falar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Pela primeira vez em anos, ele não sabia o que dizer. Um dos alunos mais velhos, Michael, que treinava na academia há mais de 5 anos, finalmente quebrou o silêncio. Cara, eu vi Marcus Johnson lutar uma vez, em 1997, em um campeonato em Chicago. Meu pai me levou quando eu era criança. Sua voz estava carregada de admiração e incredulidade. Tyrone, você luta exatamente como ele. Outros alunos começaram a sussurrar confirmações. Alguns tinham pais ou tios que haviam conhecido Marcus Johnson. Outros haviam crescido ouvindo histórias sobre o lendário lutador que havia dominado o cenário do karatê no meio-oeste americano. Eu não sabia. Connor finalmente conseguiu articular as palavras. Todo esse tempo, eu não sabia quem você era. Tyrone ajudou Connor a se levantar completamente, um gesto de respeito que surpreendeu ainda mais os presentes. Mestre Connor, posso falar? Com sinceridade? Tyrone perguntou. Connor assentiu, ainda atordoado. Você é um excelente lutador. Sua técnica é sólida, sua forma é quase perfeita, e você tem anos de experiência que eu não tenho. Tyrone fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Mas há algo que meu pai sempre me dizia. O karatê começa e termina com o respeito. Quando você não respeita seu oponente, quando você subestima alguém baseado na sua aparência ou situação social, você já perdeu antes mesmo da luta começar. As palavras cortaram Connor como lâminas afiadas, mas ele sabia que eram verdadeiras. Você tem razão, Connor admitiu, sua voz quase um sussurro. Eu me tornei arrogante. Eu esqueci porque comecei a praticar karatê. Tyrone se curvou respeitosamente. Todos nós nos perdemos às vezes, mestre Connor. O importante é encontrar o caminho de volta. Jake, que havia permanecido em silêncio com o celular na mão, finalmente encontrou sua voz. Cara, isso foi incrível. Ele gaguejou. Tyrone, você acabou de fazer algo que ninguém jamais fez nesta academia. E o que foi? Tyrone perguntou, genuinamente curioso. Você ensinou alguma coisa ao mestre? Connor olhou para Jake e depois para Tyrone. Um sorriso lento e genuíno começou a se formar em seu rosto, o primeiro sorriso verdadeiro que ele havia dado em meses. Jake está certo, Connor disse. Tyrone, eu devo a você um pedido de desculpas. Por todos esses meses de desrespeito, por todas as humilhações, por ter julgado você sem conhecer sua história. Você não me deve nada, mestre Connor. Tyrone respondeu. Mas se quiser, existe algo que você pode fazer. Qualquer coisa. Ensine a esses garotos que karatê não é
sobre quem pode bater mais forte ou quem tem mais dinheiro para pagar mensalidades caras. Ensine que é sobre caráter, disciplina e respeito por todos, independentemente de onde eles vêm. Connor sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Quando foi a última vez que ele havia pensado sobre a verdadeira filosofia por trás da arte marcial que praticava há décadas? Tyrone. Connor hesitou por um momento. Você gostaria de... Quer dizer, você teria interesse em dar aulas aqui? Como instrutor? A proposta pegou Tyrone de surpresa. Ele olhou ao redor da sala, vendo os rostos expectantes dos alunos, as paredes cobertas de troféus, o ambiente que por tanto tempo havia representado um mundo inacessível para ele. Eu apreciaria a oferta, mestre Connor, mas tenho uma proposta diferente. Qual? Que tal abrirmos algumas vagas gratuitas para jovens do meu bairro? Jovens que querem aprender karatê, mas não têm condições de pagar? Posso ajudar a treinar eles e você pode ensinar que o verdadeiro karatê não tem cor, classe social ou código postal. Connor ficou em silêncio por um longo momento, processando a proposta. Era uma ideia que mudaria completamente a dinâmica da Elite Dojo Academy. Era uma ideia que alguns pais ricos poderiam não aprovar. Era uma ideia que poderia afetar seus lucros. Era também uma ideia que Marcus Johnson teria adorado. Aceito. Connor disse sem hesitação. Vamos começar na próxima semana. A sala explodiu em aplausos. Não era o tipo de aplauso que Connor estava acostumado a receber após suas demonstrações de técnica. Era algo mais profundo, mais genuíno. Era o som de pessoas que haviam testemunhado não apenas uma luta, mas uma transformação. Jake ainda estava gravando, mas agora havia lágrimas em seus olhos. Pessoal, ele disse para sua câmera, vocês acabaram de ver algo muito especial. Vocês viram como o karatê de verdade funciona. Não é sobre humilhar ninguém, é sobre elevar uns aos outros. E Ron se dirigiu ao vestiário para trocar de roupa e voltar ao trabalho, mas Connor o parou. Tyrone, sua jornada de trabalho acabou por hoje. Na verdade, a partir de agora, você não é mais nosso faxineiro. Tyrone franziu a testa, preocupado. Você é nosso novo instrutor assistente, com salário melhor, benefícios e todo o respeito que deveria ter recebido desde o primeiro dia. Desta vez, foi Tyrone quem ficou sem palavras. Enquanto os alunos se dispersavam, ainda conversando animadamente sobre o que haviam presenciado, Connor se aproximou de Tyrone uma última vez. Obrigado, ele disse simplesmente. Pelo quê? Por me lembrar porque eu me apaixonei pelo karatê há 30 anos atrás. Naquela noite, Tyrone voltou para casa com uma história inacreditável para contar à sua mãe. Mas mais importante do que isso, ele voltou sabendo que havia honrado a memória de seu pai da melhor forma possível. Marcus Johnson teria ficado orgulhoso. 3 meses depois, a Elite Dojo Academy era um lugar completamente diferente. O que antes era uma academia exclusiva para jovens privilegiados havia se transformado em um verdadeiro centro comunitário, onde crianças de todos os bairros de Detroit vinham aprender não apenas karatê, mas também valores que levariam para a vida toda. Tyrone chegava todas as manhãs vestindo um kimono impecável com uma faixa marrom que Connor havia lhe dado como reconhecimento oficial de suas habilidades. Não era apenas sobre a cor da faixa, era sobre o respeito que ela representava, tanto pelo legado de seu pai quanto por sua própria jornada. Atenção, classe! A voz de Tyrone ecoava pela sala principal, agora repleta de rostos diversos. Antes de começarmos nosso treino, quero que todos se lembrem da primeira regra do karatê verdadeiro. Respeito! Gritaram em uníssono 20 crianças entre 8 e 16 anos, vindas de todas as partes da cidade. Isso mesmo, respeito por seus mestres, respeito por seus colegas e, principalmente, respeito por vocês mesmos.
Entre os alunos estava Marcus Jr., um garoto de 12 anos do mesmo bairro onde Tyrone havia crescido. O menino havia chegado à academia 3 semanas atrás, tímido e desconfiado, enviado por sua mãe, que havia ouvido falar sobre as novas aulas gratuitas. Agora, ele praticava os movimentos básicos, com uma dedicação que lembrava a Tyrone de si mesmo na mesma idade. Connor observava tudo de uma mesa no canto da sala, onde revisava um novo currículo que havia desenvolvido junto com Tyrone. As aulas agora incluíam não apenas técnicas de luta, mas também história da arte marcial, filosofia oriental e até mesmo algumas aulas de apoio escolar para as crianças que precisavam. Como ele está se saindo? Connor perguntou quando Tyrone se aproximou durante uma pausa. Marcus Jr., ele tem talento natural, igual ao pai dele tinha. Tyrone sorriu. Mas mais importante, ele está aprendendo a acreditar em si mesmo. E os outros pais? Como estão reagindo à mistura de alunos? Alguns resistiram no início, Tyrone admitiu. Mas quando viram como as crianças começaram a trabalhar juntas, respeitando umas às outras, independentemente de onde vêm, a maioria mudou de opinião. Connor assentiu, sentindo um orgulho genuíno pelo que haviam construído juntos. Nos últimos meses, ele havia redescoberto sua paixão pelo ensino e pela filosofia verdadeira do karatê. A transformação não havia sido apenas na academia. Connor havia começado a visitar outras escolas de artes marciais em Detroit, compartilhando a nova abordagem que havia aprendido. Sua arrogância anterior havia dado lugar a uma humildade genuína e um desejo real de elevar toda a comunidade do karatê local. Mestre Connor, uma voz pequena interrompeu seus pensamentos. Era Sarah, uma menina de 10 anos, cujos pais haviam inicialmente se oposto à ideia de ela treinar com essas crianças de rua. Sim, Sarah. Posso perguntar uma coisa? Por que o senhor mudou a academia? Minha mãe disse que antes era diferente aqui. Connor se ajoelhou para ficar na altura da menina, uma prática que havia aprendido observando como Tyrone interagia com as crianças. Sabe, Sarah, às vezes os adultos se esquecem de coisas importantes. Eu havia me esquecido de que o karatê é sobre ajudar as pessoas a se tornarem melhores, não sobre quem tem mais dinheiro ou vem de qual bairro. E quem te lembrou? Connor olhou para Tyrone, que estava ajudando Marcus Jr. a corrigir sua postura. Um jovem muito sábio me ensinou que o verdadeiro mestre é aquele que aprende com todos, especialmente com aqueles que a gente acha que não tem nada para ensinar. Sarah assentiu solenemente, como se entendesse perfeitamente a profundidade da resposta. Naquela tarde, após todas as aulas terminarem, Tyrone se preparava para ir para casa quando Connor o chamou. Tyrone, tenho uma proposta para você. Qual? A Federação Estadual de Karatê está organizando um torneio no próximo mês. Eles me convidaram para levar alguns alunos da academia. Connor fez uma pausa. Gostaria que você competisse representando a Elite Dojo. Tyrone ficou surpreso. Connor, eu não compito há anos e nunca competi oficialmente. Seu pai competiu. E pelo que vi nesses últimos meses, você tem não apenas a técnica dele, mas também o coração. Além disso, Connor sorriu. Acho que seria bom para a comunidade do karatê ver que um ex-faxineiro pode ser também um campeão. Tyrone pensou por um momento. Se eu aceitar, posso levar Marcus Jr. como parte da equipe, na categoria infantil? Claro. E que tal levarmos também Sarah e alguns outros? Vamos mostrar que nossa nova filosofia funciona também nas competições. Naquela noite, Tyrone desceu para o porão, onde tudo havia começado. Os tatames velhos ainda estavam lá, assim como o saco de pancadas remendado e a foto de seu pai na parede. Oi, pai, ele disse para a foto como fazia todas as noites. Acho que você ficaria orgulhoso do que conseguimos. Não é apenas sobre mim ter provado que posso lutar. É sobre termos mudado a vida de outras pessoas.
Ele se curvou diante da foto e começou seu treino noturno, mas desta vez era diferente. Não estava mais treinando sozinho no escuro, escondendo sua paixão do mundo. Estava se preparando para representar, não apenas a si mesmo, mas uma nova geração de karatecas que entendiam que a verdadeira força vem do coração. No mês seguinte, quando Tyrone subiu ao pódio para receber a medalha de ouro no torneio estadual, não estava sozinho. Marcus Jr. havia conquistado o segundo lugar na categoria infantil. Sarah havia surpreendido a todos, chegando às semifinais, e a equipe da Elite Dojo Academy havia ganhado o reconhecimento como Academia do Ano por sua contribuição para a comunidade. Mas o momento mais especial não aconteceu durante a cerimônia de premiação. Foi quando Conor se aproximou de Tyrone após a competição e disse algo que mudou para sempre a forma como ambos viam sua jornada. Tyrone, obrigado por me ensinar que ser um verdadeiro mestre não é sobre vencer lutas, é sobre formar campeões, não apenas no tatame, mas na vida. E obrigado por me ensinar que as segundas chances existem para quem está disposto a mudar de verdade. Hoje, 5 anos depois, a história daquela tarde na Elite Dojo Academy se tornou lenda em Detroit. O vídeo que Jake postou nas redes sociais viralizou não pela violência ou humilhação que ele esperava documentar, mas pela lição poderosa sobre respeito, humildade e transformação que registrou sem saber. A Elite Dojo Academy se tornou um modelo para outras academias em todo o país. Conor e Tyrone viajam regularmente dando palestras sobre como o karatê pode ser uma ferramenta de união social, em vez de divisão. Marcus Jr. hoje tem 17 anos e é faixa preta, já tendo conquistado vários títulos estaduais. Mais importante, ele ensina crianças menores nos fins de semana, perpetuando o ciclo de generosidade e respeito que aprendeu. E Sarah, ela se tornou a primeira aluna da academia a receber uma bolsa universitária por causa de suas habilidades no karatê e sua liderança comunitária. Mas a verdadeira vitória não está nos troféus ou reconhecimentos. Está na compreensão de que cada pessoa, independentemente de sua origem, cor, classe social ou profissão, carrega dentro de si o potencial para a grandeza. A história de Tyrone Johnson e Conor Whitman nos ensina que, às vezes, as maiores lições vêm de onde menos esperamos. Que o verdadeiro poder não está em humilhar os outros, mas em elevá-los. E que o respeito, uma vez perdido por arrogância, pode ser reconquistado através da humildade. No final, aquela tarde não foi sobre um faxineiro derrotar um mestre de karatê. Foi sobre 2 homens descobrindo que, quando deixamos nossos preconceitos de lado e nos abrimos para aprender uns com os outros, todos saem vencedores. E essa talvez seja a lição mais importante que o karatê e a vida podem nos ensinar. Dorothy Johnson, agora com 50 anos, trabalha como recepcionista na Elite Dojo Academy e não se cansa de contar para as mães que chegam como seu filho transformou não apenas sua própria vida, mas toda uma comunidade. Ela sempre termina suas histórias da mesma forma. Meu marido Marcos sempre dizia que o karatê verdadeiro não está nos punhos ou nos chutes. Está no coração. E meu filho Tyrone provou que o coração de um verdadeiro guerreiro pode mudar o mundo, uma pessoa de cada vez. E quando as luzes se apagam na Elite Dojo Academy todas as noites e Tyrone faz sua reverência final diante da foto de Marcus Johnson, que agora ocupa um lugar de honra na parede principal, ele sussurra as mesmas palavras que disse naquela primeira noite após a luta. Obrigado pelos ensinamentos, pai. Espero que você se orgulhe do homem que me tornei. Não há dúvida de que Marcus Johnson está orgulhoso, muito orgulhoso. Essa história não é só sobre vencer, é sobre continuar inteiro, mesmo quando tentam te quebrar todo dia. Se isso falou com você, deixa seu like.
Se inscreve no canal, porque aqui quem sempre foi ignorado finalmente é ouvido. E comenta aí embaixo, calado, mas firme. Só quem viveu vai entender.